Provérbios 22, 18. 22, 18. A versão revista atualizada diz assim: porque será agradável se os guardares no teu íntimo, se o aplicares todos aos teus lábios. Na versão, no caso, na nova versão internacional, diz assim: será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Então, esse provérbio é uma continuação do anterior, falando sobre essa coisa da sabedoria dentro da gente, né? Dentro da mente do homem, indo para o coração e para a alma do homem. Então, veja só, esse provérbio aqui, ele fala sobre a importância de ter visão, de ter essa visão de guardar no íntimo. Além de guardar no íntimo, ter na boca, certo? Para poder falar sabedoria, esses ensinamentos. Então, além de ter visão, planejar, executar, porque ter nos lábios aqui significa executar ele. Então vamos ver só aqui, cada parte do provérbio. Guardar no íntimo. Então o sábio de provérbio está incentivando a gente a guardar os planos, esses bons planos, essas boas ideias, esses bons provérbios, esses bons ensinamentos, esse bom conhecimento, né, no coração. Além disso, ter a visão aprimorada por conta desses ensinamentos. E fazendo isso, você vai ter que fazer o esforço de mantê-los na mente e no pensamento. Ou seja, ele está dizendo assim: faça uma reflexão sobre os ensinamentos que você está aprendendo. Esses ensinamentos são bons? Esse ensinamento é bom. Então, vale a pena ser guardado? Vale a pena ser guardado. Se esse ensinamento é bom e vale a pena ser guardado, quais são os objetivos que eu quero na vida? Eu quero ter um trabalho, eu quero um emprego, eu quero uma casa, eu quero um carro, eu quero viajar, eu quero voltar a estudar, eu quero... Então, que esses ensinamentos sábios lhe ajudem a obter essa conquista. Então, você vai começar a agir com atitudes sábias para obter conquista, para conquistar as coisas. Então, você tem que reconhecer que esse ensinamento é relevante na vida. Porque, irmão Juvenal, se o indivíduo, o irmão André, ouve essas instruções do sábio, mas não aplica na sua vida, porque ele não acha que é relevante. Se ele achasse que era importante na vida, que é relevante, que é algo bom para a vida dele, ele começa a aplicar. Então, o sábio diz assim: aplique todos aos teus lábios. O que é que significa aplicar esses saberes, essa sabedoria, esse conhecimento aos lábios? Significa que é preciso ir além do que manter no coração. É necessário compartilhar, falar a eles, expressá-los verbalmente. Isso você vai fazer muitas vezes comunicando ao outro, conversando com um amigo, com um irmão. Rapaz, eu estou planejando fazer tal coisa e eu estou pretendendo fazer dessa forma, mas será que é a melhor maneira? O que é que tu achas? Aí você vai ouvir a opinião do outro. Os sábios já disseram que na multidão dos conselheiros, quanto mais conselheiros você tiver, mais sabedoria e conselhos sábios você vai obter. Então você vai ouvir um que é mais sábio, ou às vezes mais experiente que você, e ele diz: olha, é melhor fazer assim, não? Aí você vai pensar, primeiro, por quê? Você não tem todo o ângulo de visão do problema, você vai ter um ponto de vista, aí vem outro e dá outro ponto de vista, outro dá outro ponto de vista, outro dá outro enfoque que você não tinha pensado, e aí você começa a alargar o seu entendimento a respeito daquilo que você está fazendo.
Então, vai alargando, alargando, e você começa a ver coisas que você não via antes. E aí você começa a ter objetivos mais claros. Então, isso não significa só simplesmente falar com qualquer um. Você tem que falar sobre as suas aspirações pessoais com quem pode acrescentar algo à sua vida. Não é para qualquer um. Não adianta falar para qualquer um. Porque tem pessoas que não conseguem, meus irmãos, alcançar o que você está fazendo. Ela não tem a menor capacidade. Não é porque ela seja, vou usar um termo muito pesado, né? Mas que muitas vezes as pessoas usam, ele é burro. Não, não é que ele é burro. É que o indivíduo ele não tem a capacidade ainda de alcançar aquilo que você está alcançando. Ele não tem capacidade de ver aquilo que você está vendo. Ele tem que passar muitas experiências na vida para conseguir ver aquilo que você está vendo. Então, não é com qualquer um que você vai falar. Você tem que falar com aqueles que vão lhe trazer mais informações que você não tem. Fazer você ver coisas que você não conseguiria ver sozinho. Então, tudo isso é agradável para ser guardado, por quê? Quando o sábio diz assim, porque será agradável se guardares esses saberes, ou seja, esses provérbios, ensinamentos, essa sabedoria no seu íntimo. Por que é agradável? É agradável porque vai trazer benefício. Agrada, vai agradar o seu coração e a sua mente, porque você vai ser beneficiado. Então, você vai conseguir ter objetivos e aspirações melhores. Você vai conseguir ver, eu queria tal objetivo, mas esse objetivo não é bom. Tem um objetivo que é melhor do que esse, que eu vou conseguir atingir ele também, mas eu vou chegar num lugar melhor. Eu vou estar numa condição melhor. Então, essa ideia de ser agradável, guardar, é uma forma de consolidar dentro da mente aquilo que vai possibilitar atingir os objetivos. Então, por exemplo, alguém diz assim, olha, eu estou querendo construir uma casa. Aí alguém diz assim, mas você quer construir a casa onde? Olha, eu quero construir naquele terreno. E eu estou pretendendo fazer assim. Eu vou fazer uma base de tijolos. A fundamentação de tijolo. Aí alguém mais experiente pode dizer, olha, não faz uma fundação de tijolo, não. Faz o seguinte, bota o tijolo, faz uma caixa, coloca o ferro e enche de concreto. Porque a base de tijolo vai sustentar a casa, mas quando você botar o concreto, ela vai ter uma durabilidade maior. Você vai gastar um pouco mais agora, mas você vai ter uma casa que você não vai ter que estar reformando ela de 10 em 10 anos. Você vai passar 30, 40 anos para poder fazer uma reforma numa casa dessa. A fundação vai ser mais forte. Então, tu tá vendo as outras casas aqui todas rachando? É porque não fizeram a fundação forte. Às vezes o indivíduo vai ter que derrubar a casa e ter que fazer outra. Aí vai ter que fazer uma fundação correta. Então, uma informação dessa, né? Eu vou contar só uma experiência que aconteceu comigo. Eu fui fazer a laje da minha casa. Então eu tinha uma área aberta atrás, e o bicheiro disse assim, ó, você tem que fazer uma viga com 6 ferros, certo? E você bota com 20 centímetros cada estribo. Tá certo. Aí eu disse, me diga uma coisa, e se eu colocar um ferro, que a gente chama de negativo, a gente enverga ele nas pontas, porque se ele tentar inclinar assim, ele não deixa inclinar, né? E ao invés de eu botar todos retos, eu boto ele virado na ponta assim. Ele disse, melhor ainda, e se eu ao invés de botar com 20, eu botar os estribos com 10 centímetros? Disse, olha, vai ficar mais forte ainda, porque ela vai ter mais resistência ainda, porque
o próprio ferro já vai ficar quase alinhado. E se você bota o concreto ali, ele endurece tudo ali dentro, aí é que ele não cede mesmo. Aí o que foi que eu fiz? Eu gastei um pouco mais de ferro, eu coloquei um pouco mais de concreto. Aí eu disse assim, olha, e se eu colocar uma brita um pouquinho menor, para ela poder penetrar em todos os espaços, do que uma pedra maior? Ele disse, melhor ainda. Eu disse, então aí eu peguei, comprei uma brita mais fina, eu comprei até um pouco mais cara. Aí comprei e botei. Aí fiz, tá lá até hoje, não aparece nada, tá toda inteira. E todo mundo que chega e diz, rapaz, que estrutura é essa? Eu disse, olha, eu gastei aqui a mais os estribos, porque o ferro foi o mesmo, eu aumentei o estribo, e eu aumentei a dosagem de cimento. Eu devo ter gastado aí mais um saco de cimento ou dois. Mas em compensação, quantos anos eu não vou precisar fazer reforma nisso aqui? Por causa de um saco de cimento ou dois. Aí às vezes você economiza um saco de cimento, mas em compensação você vai gastar 10 depois para poder resolver o problema daquilo ali, entendeu? A mesma coisa foi a fundação. Ele disse, olha, você vai ter que fazer uma cavação aqui para poder atingir a areia. Tá certo, e a gente foi cavando, irmão. Deu 2,20 metros. Daquele maçapê. 2,20 metros. Não pode botar no barro. O barro é mole e ele cede. A casa racha todinha. Aí eu fui até encontrar areia. Quando eu encontrei areia, sabe o que aconteceu? Quando a gente viu a areia estava molhada. A gente foi ver, a água era salgada. Eu disse, e agora? Ele disse, olha, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer uma sapata de concreto seco. Não bota muita água, só para misturar. E bota essa placa de 10 centímetros de concreto em cima. Para depois você levantar. Por quê? O que é que vai acontecer? O próprio concreto vai puxar essa água. O sal vai ficar embaixo, aderido embaixo. Ele não passa para cima. E aí o sal não vai passar, o sal vai ficar embaixo. Tem 10 centímetros e o sal não rompe esses 10 centímetros. Nem a água salgada consegue romper mais. Porque depois que ele endurecer, você faz isso. Aí você faz e deixa ele endurecer. 3, 4 dias depois você vai e prepara o que é a estrutura de ferro. E eu fiz exatamente isso, irmão. Tá lá, as casas tudo rachando ao redor e a minha tá em pé. Mesmo jeito. O serviço foi bem feito. Exatamente. Então, com relação ao ensinamento do provérbio, é a mesma coisa. Às vezes você vai gastar um pouco mais de tempo, certo? Vai gastar um pouco mais de tempo. Você vai levar um pouquinho mais de tempo para fazer, mas você está fazendo isso em base sólida. Então, a gente tem que lembrar que esse provérbio está dizendo para a gente que a gente não deve ter apenas fazer planos, ter visões, né? Mas a gente tem que conversar com quem é mais sábio para a gente ver se o que nós estamos pensando, no caso meu, quem era o mais sábio? O engenheiro. O mais sábio aqui nessa minha história é o engenheiro. Então eu conversei com o engenheiro é o mais sábio, ele deu todas as informações para mim. Correta. O senhor agora já pode passar para outra pessoa. E eu posso passar para outra pessoa. Então eu obtive esse conhecimento, vi que na prática funciona, né? Então eu também posso passar para, ó, você faz assim, certo? Que o engenheiro foi que me orientou a fazer dessa forma, desse jeito, assim, assim, e você vai ficar com a estrutura boa. Você bota um pouco mais de cimento, certo? Aí ele tá certo. No caso aqui é o conhecimento, a sabedoria que vai sendo passada. Então, essa relação que a gente fala proativa, meus irmãos, é no sentido de construir. Proativo no sentido de estar um ajudando o outro. E aí vai construindo. Então, veja só, quando ele voltou na minha casa, tempos depois, que ele viu a estrutura, ele disse, rapaz, você fez melhor do que eu tinha dito para fazer. Eu aprimorei um pouco. Peguei a explicação dele e eu disse, eu posso fazer assim? Pode. Posso fazer mais isso? Pode. E aí ficou melhor ainda. Então o que foi que eu fiz? Eu aprendi aquele conhecimento, ainda aprimorei e não cai. Todos os amigos chegam lá de rapaz, isso aqui não cai nunca, só sendo um castigo. Ainda se botar na marreta vai dar trabalho para quebrar. Vai dar trabalho para quebrar. Aí o que acontece? Tá lá, intacto. Certo? E ainda tem peso em cima dela. Aí até que ele diz assim, não, você pode botar o peso que for em cima, não vai ter problema não, fica tranquilo. Ela aguenta peso. Né? Então, essa reflexão serve para a gente reconhecer que se comunicar é importante, mas se comunicar com quem?
com quem é sábio. Imagina se eu fosse conversar, não desmerecendo um pedreiro, mas ele tinha essa experiência de construir algumas casas. Ele podia me dar uma informação errada. O engenheiro não gaste muito não. Ou até mesmo dizer, não bota assim, não vai ficar difícil depois de a gente fazer esse traço, né? Aí eu, na época, eu fiz o traço, eu arrumei uma betoneira e botei o traço na betoneira. Para ficar na betoneira, para ficar bem traçado, certo? E a gente fez o serviço e botou e ficou bom. Então, essa passagem de Provérbios 22:18 está dizendo para a gente assim, que nós temos que nos encorajar a transformar a nossa mente com o conhecimento sábio. E depois disso, colocar essa visão que nós temos com os objetivos que nós queremos atingir, colocar na prática, transformar ele num plano concreto e aí conversar com quem é mais sábio e ver se realmente estamos no bom caminho. Porque vai chegar um ponto em que nós seremos os sábios, em que as pessoas irão buscar esse auxílio e essa informação, certo? E isso vai nos ajudar a alcançar nossos sonhos e aquilo que a gente ambiciona de forma boa, positiva, né, vai ser possível alcançar.